Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida e você vai poder meditar, refletir e compartilhar com outros. Êxopo, o grego, era um fabulista, contador de inúmeras histórias sobre a vida diária, sobre a insensatez e a sensatez do dia a dia, da aplicação particular à aplicação coletiva. Êxopo, em suas fábulas, nos traziam apontamentos para o nosso desenvolvimento, trazendo reflexão pessoal e reflexão social e coletiva para todos os que ouviam as suas fábulas. E elas ficaram assim conhecidas até os dias de hoje, porque são muito instrutivas e nos levam a desenvolver cada vez mais o nosso pensamento. E eu quero deixar para você duas palavras de Êxopo, o fabulista. A primeira: do que adianta possuir e não poder desfrutar? Ele disse: o que adianta alguém ter alguma coisa e não poder dela se utilizar, ter alegria e ter prazer? Quantas pessoas têm uma vida saudável, mas não usufruem da alegria da mesma vida que têm em ir e vir? Quantas pessoas estão agora deprimidas, trancafiadas nos seus lares, presas às suas dores? Quantas pessoas têm um coração que devia estar cheio de bondade, mas deles está cheio de decepção, frustrações e suspeitas ruins, que acaba agravando o seu estado de pensamento e de mente, e ela não usufrui da alegria de ter um coração saudável? Quantas pessoas possuem carros, possuem casas, possuem bens e não desfrutam deles? Quantas pessoas deixaram essa vida tendo muito dinheiro na conta bancária, mas não desfrutaram dele? E esse dinheiro ficou para que alguém desfrute. Quando não, e eu já atendi muitos casos por esse mundo afora, pessoas que deixaram tudo para o Estado, para o governo, ou deixaram para pessoas que não deram nenhum valor e fizeram com que tudo se tornasse uma grande bolha de sabão e rapidamente se acabou e se foi. Jesus Cristo conta uma parábola de um homem rico, no capítulo 12 de Lucas, do versículo 16 ao 21. Esse homem pensava consigo mesmo, arrazoando com o seu próprio entendimento, dizendo que ele agora tinha muitos bens e ele ia aumentar os seus celeiros para que ele guardasse lá os seus bens, para que pudesse viver a vida comendo, bebendo e de maneira regalada. Aí no versículo 20 Deus diz: louco, Deus chama esse homem de insensato. Louco, louco é você. Essa noite mesmo pedirão a tua vida, a tua alma. E o que você guardou, o que você construiu, para quem será? Então, fica aqui a nossa dica. De que adianta possuir e não poder desfrutar? E aí você pode ampliar esse raciocínio na sua meditação e você vai se encontrar nisso e vai pensar em muitas pessoas que dessa forma têm vivido. E é uma maneira insensata de se viver. Não é desperdiçar, não é que você não possa ter reservas, mas o que adianta você fazer muitas reservas e você jamais usufruir delas? Jesus ainda disse, Marcos capítulo 8, versículo 36 e o versículo 37, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida e perder a sua alma? Ou o que daria o homem por sua vida em troca de sua alma? Nada vale mais do que você. Por isso que Deus enviou Jesus, o amor maior, o Deus eterno, porque uma pérola de grande valor como nós precisava do Todo-Poderoso, mesmo sabendo de todas as nossas falhas. É como uma nota de $100 que amassada, jogada no lixo em meio a fezes, ela continua lá suja e teremos nojo dela, teremos repulsa dela, mas ela não perdeu o seu valor. Ela precisa de alguém que a possa recuperar, limpar, e ela vai ser usada porque o valor dela continua. A segunda coisa que Êxopo disse que eu quero deixar para você, para a gente encerrar, é uma coisa muito interessante. Até os poderosos, disse Êxopo, têm necessidade dos fracos. Diante dessa pandemia, diante desse caos que se instalou no mundo, com alvoroços diversos, com histerias, com falta de equilíbrio, com falta de transparência, com falta de diretrizes para a nossa vida, nós podemos perceber como que um homem precisa do outro homem, como nós precisamos uns dos outros, porque a pandemia fez com que as pessoas percebessem a necessidade que elas têm de que outros façam alguma coisa que ela não é capaz de fazer, isso de uma maneira mútua. Então fica aqui essa palavra de Êxopo, que ele diz, até os poderosos necessitam
dos fracos. E um detalhe interessante que eu quero destacar: quem pensa ser poderoso é muito ignorante, porque ele não passa de pó. Como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o homem pó e ao pó tornará. Gosto muito do texto de Isaías capítulo 40, que diz no versículo 15 de Isaías 40, que todas as nações diante de Deus são consideradas como uma gota de água num balde. Você pensou nisso? Parou para pensar? Que aquilo que nós autovalorizamos, que achamos incrível, que achamos enorme, os monumentos, os prédios, os edifícios, eles diante de Deus são coisa alguma. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A terra, o planeta, essa plataforma, a estrada dos seus pés. Então você vê que o que é grande para nós não é grande para Deus. Então ostentar alguma coisa como sendo poderoso é nada. E você que pensa que é muito fraco, que não se dá o devido valor, saiba que Deus te dá um valor maravilhoso e não considera o poderoso mais do que você. O que acontece é que nesse tempo, nesse período breve, que passa muito rápido, algumas pessoas ocupam posições e ofícios, e elas irão prestar conta quanto mais importante for a posição que ela ocupa. Então, o profeta Isaías ainda diz em Isaías 40, no versículo 17, para agravar a situação da insignificância dos poderosos, ele diz assim: as nações diante de Deus são nada. Ou melhor, as nações diante de Deus são menos do que nada. Então fica aqui a palavra do Senhor Deus, pegando essas reflexões de Êxodo, o fabulista. O que adianta possuir e não desfrutar? O que adianta pensar ser poderoso se tem necessidade dos fracos? E isso ficou comprovado nesses dias difíceis. Deus abençoe você com toda a graça, com todo o seu poder, com todo o seu amor. Fica na paz de Jesus e usufrua e saiba que as pessoas precisam de você, que nós precisamos de você e que você precisa das pessoas e que você precisa de nós. Um beijo gigante, fica na paz de Jesus, lembrando sempre que o resultado da graça de Deus é um coração em chamas. Tamo junto, fica na paz.